Nesse fim de semana acabou a primeira temporada da série The Last of Us. Eu comentei aqui tempos atrás, algumas semanas atrás, sobre o terceiro episódio, que foi marcante, né? Foi um dos momentos altos da televisão e do streaming mundial. Então, assim, eu comentei aqui como foi muito, de fato, comovente o episódio. As pessoas se debulharam de chorar assistindo esse episódio. Inclusive, uma coisa curiosa, né, que esse episódio foi o mais mal avaliado da série toda, porque os machistas, os homofóbicos, eles foram em peso para negativar esse episódio, porque ele mostra uma relação entre dois homens, o Frank e o Bill, e é uma história muito bonita de fato, né? E eu comentei naquele momento como seria muito difícil para a série manter o nível que foi aquele episódio. E de fato eu estava correto. A série foi muito boa, na verdade ela foi bem legal mesmo. Quem me acompanha no canal aqui sabe que eu adoro filmes de fim do mundo, de apocalipse, ou de séries, né, de zumbis, de epidemias. Então, assim, eu acho bem interessante esse tema, que eu já vou falar um pouquinho mais adiante. Então foi uma série bem interessante. Muitos de vocês já tinham me recomendado anteriormente para jogar o jogo, né, The Last of Us. Tem dois jogos, tem o primeiro e o segundo. E essa série ela aborda a trama do primeiro jogo. Então, assim, você tem ali dois personagens, que é o Joel e a Ellie, que vão numa viagem para tentar encontrar uma cura para uma pandemia que acabou com a civilização e transforma as pessoas nos monstros lá, né, nos infectados que ficam transmitindo essa doença, esse fungo contagioso de pessoa para pessoa. Então, assim, a história é essa. A história é essa figura paterna, que é o Joel, levando essa menina, essa adolescente, a Ellie, até um hospital, até um local na qual ela possa servir de cura, porque ela é imune à doença. Então ela poderia levar a uma investigação sobre como enfrentar esse fungo. E aí são 9 episódios, como eu falei, nesse fim de semana foi o último episódio, e os temas que surgem são temas recorrentes, na verdade, em muitos filmes do gênero. Então, assim, por um lado você tem esse colapso da civilização e como seria o mundo após o fim. Então, assim, como os seres humanos lidariam com isso. E, no geral, isso leva a uma série, um conjunto de escolhas éticas que as pessoas têm que fazer após o fim do mundo. Quando há o colapso da civilização, o que acontece depois? Como a gente procede? Como a gente age? O que é correto ou não? O que é moral ou não depois? E aí nesses filmes a proposta é justamente isso. Quando você deixa de ter uma esfera judiciária que pune as pessoas por seus crimes, ou quando você deixa de ter uma moral universal religiosa, por exemplo, isso vai e se volta para a esfera individual. Então cada sujeito nesse fim de mundo vai avaliar dentro dos seus valores éticos como proceder. E no caso dessa série aí, o Joel é alguém bem endurecido pela vida, pelas experiências ao longo da pandemia, né? Porque são vários anos depois que tem o colapso da civilização, ele já está bem calejado pelas experiências, ele é alguém que tem um baixo padrão ético. Então, assim, ele é capaz de fazer muitas coisas bem condenáveis. E a Ellie é uma adolescente revoltada. Então, assim, ela também é alguém bem impetuosa, que também é capaz de extrapolar certos limites. Esse costuma ser, de fato, o tema central dos filmes de apocalipse ou de zumbis. Quem já leu, por exemplo, ou viu o filme A Estrada, inspirado na obra do Cormac McCarthy, vê exatamente isso. Nesse livro você tem um fim do mundo, se não me engano, climático, ou seja, o ser humano, né, a ação do ser humano sobre o planeta leva a uma transformação tremenda do clima no planeta, e isso leva ao fim da civilização também. E você tem nesse livro, né, nesse filme, um pai e um filho que estão tentando sobreviver. Não tem um propósito específico como tem no Last of Us. São dois personagens apenas seguindo o rumo pela estrada, tentando encontrar modos de sobrevivência, comida, abrigo, essas coisas. E aí você tem também o confronto com outros seres humanos. Geralmente em filmes de zumbi, ou nesse caso aí desses infectados, né, do Last of Us, os maiores perigos são os outros seres humanos, muito menos os zumbis ou os infectados, porque são seres irracionais. Assim, você esconde, você mata, não tem muito drama, a não ser quando estão em massa, né? Mas o perigo mesmo são outras pessoas que são capazes de fazer coisas horrendas, atrocidades. Um ponto interessante dessa série, que também vale mencionar, é o modo como eles retratam ao longo da viagem deles, né, diferentes comunidades, diferentes grupos de sobreviventes, e como cada grupo vai se reorganizando de acordo com suas necessidades. Então tem um grupo que é mais comunista, ou seja, forma uma comunidade ali na qual todos são iguais, tudo é compartilhado, tudo é dividido pelos moradores da comunidade. Tem outras nas quais há um regime autoritário de repressão militar. Depois do fim houve alguma medida mais drástica de militares que tomaram controle, quase um sistema de lei marcial, e outras comunidades que é muito mais caóticas ou mais organizadas, ou seitas religiosas, né? Parece uma teocracia. Então é bem interessante eles mostrarem essa pluralidade de organizações sociais pós-fim da civilização. De fato, como eu falei no começo aqui, o ponto alto da série foi o terceiro episódio, depois ele meio que se estabilizou, e eu achei pessoalmente
pessoalmente que os últimos 2 episódios não foram tão bons assim. Bem, foram excelentes, mas não foram tão bons de acordo com o tom geral da série. E eu vi muita gente reclamando que a série não foi tão fiel ao jogo, ou seja, o jogo são muitas horas de jogabilidade e quando transferiram isso para a série tiveram que acelerar um pouco o ritmo e eu vi muita gente preocupada com a segunda temporada futura, se eles serão capazes de adaptar o segundo jogo. E aí os produtores já disseram que eles vão fazer algo bem diferente, que eles vão fugir um pouco do enredo original. Eu espero que fujam, porque, como eu falei, eu não joguei os jogos, não joguei nem o primeiro nem o segundo, mas eu li a história do segundo jogo e eu preferiria que eles mudassem a história do segundo. Claro, preferência pessoal por causa dos personagens e do desenvolvimento deles, mas os produtores já disseram que vão fazer coisas diferentes. Quando se trata de adaptação, gente, é bem complicado porque a gente fala de mídias diferentes, né? A gente fala de expectativas diferentes. Se você quer alguma coisa como o jogo, você pode jogar o jogo, você pode ir lá comprar o jogo e jogar o jogo. Você não precisa assistir a série. Se você quer outra forma de comunicação, outra forma de mídia, outra forma de expressão artística, serão outras exigências, outras demandas e outros modos de você contar essa história, né? De fato, o último episódio me pareceu bem apressado. Tem uma cena no hospital aqui que eu não vou mencionar para não dar spoiler, mas que poderia ter sido mais explorada. Talvez um episódio com uma meia hora a mais poderia ter dado um pouco mais de tensão e um pouco mais de receio do que poderia acontecer. Não é o que se dá. Foi quase mecânico o negócio ali e não há esse clima de não, isso não vai ser bem sucedido, isso pode dar errado. Então, de fato, poderia ser um pouquinho mais explorado, talvez um pouquinho mais de tempo para dar um pouco mais a construção, né, da história até o desfecho. Mas o fato, como eu falei, é que são mídias diferentes. Se você tem um quadrinho, você pode explorar de um modo, se você tem um filme, é de outro modo, uma série que são vários episódios, é um outro modo de construir, e um jogo também tem outra dinâmica e outra construção. Então, cada uma dessas mídias, elas podem dialogar, elas podem se comunicar, mas são meios diferentes. Tem um filme bem interessante, um roteiro do Charlie Kaufman, chamado Adaptação, que mostra justamente isso, né? É uma história de um roteirista que ele tem que adaptar um livro para cinema, para um filme. E o livro não tem trama, o livro não tem história. Então, assim, esse roteirista ele tem um enorme desafio de tentar transformar em algo interessante um livro que, não, para ele, pelo menos, não é muito interessante. E aí ele vai, ao longo da trama, né, desse filme, tentando criar algum tipo de elemento, algum tipo de, conflito para poder transferir para o roteiro. E é bem interessante você perceber qual é os desafios disso, né? Quão complicado fazer isso. Como o cinema ou como a linguagem audiovisual tem o próprio formato, tem a própria estrutura que não está de acordo, muitas vezes, com a estrutura de um livro ou com a estrutura de um jogo, nesse caso. Então, quem esperava, né, uma adaptação muito fiel, embora tenha sido bastante fiel, até onde eu percebi, quem esperava uma adaptação totalmente fiel ao jogo, tem falsas expectativas. Do mesmo modo como você esperar que um livro que você goste vire filme e seja idêntico ao livro. Não será. Geralmente será bem diferente, inclusive porque são necessários outros recursos, outros modos de contar a história. Geralmente quem lê um livro, por exemplo, e vê a adaptação, ele acha que a adaptação foi ruim, porque de fato, o livro você tem muito mais páginas para explorar, né? Tem muito mais tempo para explorar personagens, tramas, secundárias e outros elementos que podem aparecer numa história mais longa e que no filme de 1h30 você tem que suprimir, tem que cortar para poder adotar a dinâmica do cinema. Então, assim, a série dá uma liberdade maior, porque são mais episódios, é mais tempo de tela, mas também é preciso cortar alguma coisa. O que me pareceu ousado nesse caso dessa série aí do Last of Us foi inclusive a exploração do tema do terceiro episódio, que é a história do Frank e do Bill, porque é uma história que ela é mencionada ou ela é superficialmente contada no jogo e se torna um episódio inteiro e que, pra mim, como eu falei agora e no outro vídeo, foi o ponto alto dessa série. Então, assim, se você não curte história de zumbi, não curte história, de fim de mundo, apocalipse, tente assistir pelo menos o terceiro episódio, porque vale a pena como história independente, como história própria. Vale a pena porque é bem bonita mesmo e, como eu falei aqui, foi muito comovente, muita gente se emocionou. A série é boa para quem curte esse tema, traz essas questões morais, traz de fato esses dilemas, né, que eles têm que resolver ao longo da história. Há muita gente que morre no meio da história, então, assim, é bem chocante para quem é sensível, mas é bem legal mesmo, vale assistir. Agora esperar a próxima temporada, que parece que só será lançada daqui 2 anos, em 2025. Então, tem um tempo longo de espera aí até a continuação da história. Mas se você acompanhou essa série, me diga o que você pensa aí no comentário, se você curtiu a adaptação, você que jogou o jogo e viu a série, como é que você vê a relação entre essas duas formas, né, esses dois formatos diferentes, se você curtiu ou não, se você gosta dessa temática, se é uma coisa que te estimula, te instiga. Como eu falei, para mim o principal geralmente são essas questões propostas, né? Como proceder, como fazer, como você proteger o indivíduo em relação ao grupo, como proteger o grupo em relação ao indivíduo, como você vai fazer essas escolhas morais que são muito interessantes. E para quem curte esse tema e não curte história de zumbi, recomendo que você veja outra série da Netflix chamada The Good Place,
que é justamente sobre isso. É uma história sobre escolhas morais, sobre ética e basicamente trabalha com isso de maneira quase explícita, né, em alguns episódios, porque tem lá um professor que é um professor de filosofia moral e ele explica, sabe, ponto a ponto, certos princípios éticos da filosofia. Bem, diga o seu comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador de uma força e quem quiser participar, nesse momento está acontecendo um clube do livro filosófico comigo, no qual todos os meses a gente trabalha sobre um texto ou de filosofia ou de literatura e cultura filosófico e nesse mês de março estamos trabalhando com o livro do Platão, Apologia de Sócrates. É um texto bem importante da filosofia e que aborda o julgamento do Sócrates, que é considerado o pai da filosofia ocidental, né? Ou pelo menos um ponto de ruptura importante. Então, link na descrição aqui para quem quiser participar. Um forte abraço para você e se cuide. Tchau!